acho que também me tocou de uma certa maneira no nível pessoal, porque fala de um contexto de uma situação que ainda não teve desfecho, não é? E também por tudo que evoca, pela sensibilidade do diretor também do documentário em abordar os dois lados, enfim. E também pela relevância desse tema, não só no contexto brasileiro, mas até mesmo assistir ele na Bélgica tem um certo impacto, porque é um país em que o debate do Estado laico também é muito forte e é muito importante para a história da formação do país. A gente viu um curta, né, bem curtinha, da Polônia, e ele fala do envolvimento do Estado polonês em dar suporte financeiro à Igreja Católica e o impacto que isso tem em minorias, como, por exemplo, as pessoas LGBTI. Então, é um claro flagrante da relação do Estado e da religião e num discurso dentro da União Europeia de Estado laico, da importância de ter um Estado laico. Então, queria ouvir de você acabou de falar que na Bélgica também é algo que isso é conversado, se você puder talvez fazer uma pequena análise, algum comentário sobre como você vê essa dinâmica do Estado laico aqui, ou as discussões que acontecem aqui na França e no Brasil. A Bélgica, ela se forma, tem uma série de fatores que faz com que um país tenha um pedaço francófono e outro neerlandófono, mas no norte, né, no Flandres, a gente vê de maneira flagrante que as pessoas tinham uma identidade religiosa católica muito forte. E o catolicismo é muito presente ainda no país e que o Estado laico, quando a gente fala Estado laico, a gente imagina, então, um Estado que vai respeitar, vai ser neutro em relação a todas as religiões. Mas isso vai variar de um país para o outro. Na minha visão, existe uma presença muito mais forte, uma relevância, de certa forma, da religião católica na Bélgica do que das outras. E o Estado laico, ele não é exatamente neutro. O respeito à neutralidade é um tema muito complicado. Então, por exemplo, o Ramadã, ele é aceito, mas ainda não existe, ao meu saber, algo que vá melhorar um pouco as condições de trabalho de uma pessoa que respeita o Ramadã. O que a gente tem visto também, né, nas discussões em direitos humanos e nas cortes, na Corte Europeia, por exemplo, muitos dos casos da interferência do Estado na educação e na saúde, sobretudo no contexto das pessoas muçulmanas, né, como você falou. Agora na Alemanha teve um caso recente sobre o uso do véu na escola. Então, como a gente sabe, na França o véu ele é proibido pelos alunos, até mesmo na universidade, né, e aqui na Bélgica eu acho que ainda é permitido para a universidade. Então acho que são discussões diferentes, né, do que acontece no Brasil, que eu acho que um brasileiro que vem para cá talvez não tenha ainda sido exposto a algumas das discussões que estão aqui, né, que são diferentes também. Eu queria te perguntar, André, como eu vi que você fez um trabalho, né, de pesquisa com as matrizes africanas, e como você observa essa questão da intolerância religiosa no Brasil. Bom, eu sou pernambucana, né, então assim, o Nordeste e alguns outros estados no Brasil, como Minas e Rio, são a África no Brasil, né? Então, assim, Pernambuco é muito África, né? Eu dos meus 50 e poucos anos em Brasil, 30 anos em Recife e 20 anos em Olinda. Olinda é um quilombo urbano. Então, eu disse isso para ilustrar que, estando no Brasil e estando no Nordeste, não tem como você não mergulhar na religião de matriz africana, nas religiões de matriz africana. Então, essa minha pesquisa, ela foi feita, na verdade, não foi tanto uma pesquisa, foi que eu, estando em Olinda, eu fui tocar nos maracatus, né? E o maracatu tem a parte sacra, né? O maracatu é o profano de uma religiosidade, né? Normalmente as pessoas de maracatu são de terreiro. De terreiro, que terreiro significa candomblé, né? Candomblé ou umbanda, né? Bom, isso é uma parte. E outra parte
que existem terreiros em todos os lados, né? E essa identidade visual, né, do orixá, você estando em Pernambuco, você estando em alguns lugares do Brasil, você está o tempo inteiro convivendo com a África. E aí, como eu trabalho com esculturas, eu comecei a fazer orixás. E aí fui estudar esses orixás num terreiro que era vizinho da minha casa. E isso tudo mudou. Eu queria dizer que isso tudo, de 2 anos para cá, que é o tempo que Bolsonaro está no poder, isso mudou, não é? Então, terreiros, casas de terreiro começaram a ser destruídas, num número muito maior do que já... O candomblé sempre foi perseguido, né? Assim, o povo de matriz africana, o negro, sempre teve sua história negada no Brasil, né? E sempre foi perseguido, mas agora, depois de Bolsonaro, isso se acirrou. Por quê? Não é porque Bolsonaro é evangélico, Bolsonaro é um capitalista. E quem está manipulando hoje os evangélicos é exatamente porque existe todo um poder capitalista por trás, porque os pastores têm TVs, né, têm emissoras de TV, como foi tão bem colocado nesse filme, não preciso nem colocar, acho que muitos que estão aqui, todas pessoas sabem, esse filme mostra bastante bem isso. E aí o que aconteceu que agora, assim, ficou uma coisa terrível lá, entendeu? Eu acho que ainda é muito complicado, deve haver muita divisão entre as pessoas dos LGBTs, porque a forma como eles foram retratados, principalmente durante a última campanha, gerar medo nas pessoas por causa do kit gay, porque vão ensinar o método Paulo Freire. Paulo Freire nem é educador de criança, o método dele é voltado para adultos, mas enfim, essa campanha de desinformação marcou todos nós, acho que todos nós estamos aqui nesse palco, não é?